Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é pronomes. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá! Os pronomes, pessoal. O que são os pronomes? Os pronomes eles representam a classe de palavras que substituem ou acompanham o nome. Professor, mas que nome é esse? Esse nome é o substantivo. Então, os pronomes eles vão se relacionar ao substantivo, acompanhando ou substituindo. Lembrando que os pronomes eles estão relacionados também às pessoas do discurso, aquelas pessoas envolvidas no processo de comunicação, a primeira pessoa, segunda e terceira, do singular e do plural. Vejamos aí na telinha um exemplo da utilização de pronomes. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Percebemos que na primeira parte do enunciado, Maria foi ao parque cedo, nós temos o substantivo aí próprio, a palavra Maria. Na segunda parte, na segunda oração desse enunciado, temos o pronome ela. A palavra ela está substituindo o substantivo utilizado no início deste enunciado. De acordo com isso, gente, nós temos aí uma série de classificações para os pronomes. Os pronomes podem ser os pronomes pessoais, no caso reto ou oblíquo, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Veremos um pouco a respeito de cada um deles. Primeiramente, dos pronomes pessoais do caso reto. O que é, professor, um pronome pessoal do caso reto? Os pronomes pessoais do caso reto, eles indicam as pessoas do discurso. Eles sempre exercem a função de sujeito, enquanto que os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem função de objeto. Então, pronomes pessoais do caso reto estão relacionados àquele item do qual nós estamos falando a respeito, e o que nós falamos a respeito daquele item, o objeto, nós utilizamos os pronomes oblíquos. Na telinha nós temos um exemplo da utilização dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Então percebam que o pronome pessoal eu está sendo utilizado como função de sujeito, a pessoa da qual nós falamos nesta oração, neste enunciado. Um exemplo do pronome do caso oblíquo. Está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Notem que para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Dessa forma, nós temos aí o verbo do caso oblíquo. A seguir, gente, nós temos em nossa tela a classificação de acordo com as pessoas do discurso dos pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Temos aí a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular e a primeira, a segunda e terceira pessoa do plural. Temos caso reto eu, tu ou você, ele ou ela, ambos no singular, e no plural temos nós, vós, eles ou elas, no plural. E temos o pronome do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, e, ali, si, se, consigo. Isso no singular, e temos no plural, nós, conosco, vós, convosco, os, as, lis, se, si, consigo, no plural. Além dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, temos os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, gente, têm a função de indicar a posição do elemento em relação à pessoa do discurso, no tempo ou no espaço. Ou seja, nós utilizamos os pronomes demonstrativos para dimensionar o objeto ou algum elemento que estamos mencionando naquele momento em relação à pessoa da qual nós conversamos, mantemos uma interação. Os pronomes demonstrativos eles podem estar no feminino ou no masculino e no singular ou no plural. Os pronomes demonstrativos são este, esta, estes, esta. A seguir, gente, na telinha nós temos aí um exemplo da utilização dos pronomes demonstrativos. Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Além disso, nós temos os pronomes demonstrativos em um quadro na divisão de suas variações, de feminino, masculino, singular e plural. Temos aí no singular esta, essa, aquela. No plural, estas, essas, aquelas. No masculino, este, esse, aquele. No plural, estes, esses e aqueles. Além dos demonstrativos, temos também os possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem
que nos repassam a ideia de posse em relação a algo, a objeto ou determinada coisa relacionada durante o processo de conversação, de comunicação. Na tela nós temos aí um quadro que exemplifica os pronomes possessivos. Temos aí, ó, essa caneta é minha. Perceba que o objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. E na tabela nós temos aí a mesma divisão, de acordo com as pessoas do discurso, no singular e no plural dos pronomes possessivos. A seguir nós temos também os pronomes interrogativos. São aqueles pronomes que são utilizados para interrogar, ou seja, para formular, gente, alguma pergunta de modo direto ou indireto. Eles sempre vão fazer referência à terceira pessoa gramatical, à terceira pessoa do discurso, certo, gente? Então, pessoal, temos alguns exemplos de pronomes interrogativos, ó. Que foi? Quem é aquele senhor? Quais são as vantagens do cartão de cliente? Quanto mais teremos de esperar? Então, esses pronomes, nós temos como pronomes interrogativos utilizados nessas situações. Nós temos um quadro também que traz alguns desses pronomes. Pronomes interrogativos invariáveis, ou seja, não sofrem alterações, que e quem. Pronomes interrogativos variáveis em número, né, singular ou plural, qual ou quais. Pronomes interrogativos variáveis em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. Quanto, quanta, quantos, quantas. Temos também, gente, os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Os pronomes relativos, pessoal, eles se relacionam com uma palavra que aparece antes na oração, ou seja, com o termo antecedente. Serve de elo entre termo e a oração seguinte. Então, os pronomes relativos, eles servem para retomar algo que já foi mencionado. Vejamos um exemplo na tela. Eu comprei um vestido azul que estava na vitrine. Perceba que a palavra que, ela está retomando o termo dito anteriormente, no caso, o vestido. A casa onde cresci era enorme. Perceba que a palavra onde está retomando o que nós dissemos anteriormente, que seria a palavra casa. Esta é a escritora cujos livros foram premiados. Nessa situação nós estamos abordando, apresentando um termo que será dito posteriormente, que seria a palavra livros. Na telinha também nós temos alguns pronomes relativos invariáveis, que são que, quem e onde, e os pronomes relativos variáveis em gênero, masculino e feminino, e número. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujo, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. Temos também, pessoal, os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos indicam que alguém ou alguma coisa é considerada de forma vaga, imprecisa, indeterminada. Eles se referem sempre à terceira pessoa gramatical, à terceira pessoa do discurso. Então, pessoal, os pronomes indefinidos, eles são utilizados a fim de indefinir algum termo dentro da oração. Vejamos o exemplo a seguir. Ninguém se quer responsabilizar por esta tarefa. Qualquer ajuda será bem-vinda. Então, os termos, pessoal, utilizados nessas frases, as palavras ninguém e qualquer, servem para indefinir, para indeterminar quem realizará estas ações. Por fim, pessoal, temos alguns pronomes que utilizamos de forma mais cortesa, de uma forma mais educada. Esses pronomes são chamados de pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento nós utilizamos de acordo com conversas com autoridades, pessoas mais próximas ou pessoas que nós não temos conhecimento. Na frase a seguir nós temos um pequeno exemplo da utilização dos pronomes de tratamento. Vossa Excelência estará presente na cerimônia de abertura. Os preparativos para a coroação de Vossa Majestade já estão prontos. Percebemos que nós temos dois pronomes de tratamento nestes dois enunciados, o pronome Vossa Excelência e o pronome Vossa Majestade. Na telinha nós temos alguns exemplos de pronomes de tratamento e suas abreviaturas. Você, Senhor, Senhora, Senhorita, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Majestade Imperial, Vossa Mercê, Vossa Onipotência, Vossa Paternidade, Vossa Reverendíssima, Vossa Santidade e Vossa Senhoria. Então, pessoal, esta foi nossa aula, espero que tenha sido proveitosa. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like, acompanhem nossas videoaulas, comentem e até a próxima.